Oi, seja muito bem-vinda à segunda etapa do nosso devocional, tá? Dessa semana, a gente está estudando sobre como ler a Bíblia. Quero te pedir um favor, antes da gente começar tudo aqui, se você ainda não é inscrita aqui no canal, aqui embaixo do vídeo tem uma opçãozinha inscreva-se, clica nela e também clica no gostei, que é essa mãozinha para cima. Para que isso, Pri? Para me ajudar a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Essa semana nós estamos estudando sobre como ler a Bíblia. Sim, existe uma maneira que a gente deve ler a Bíblia e é a própria Bíblia que nos ensina sobre isso. Para pensar sobre essa questão, eu quero ler com você o que está lá no Salmo 119 e eu vou ler do versículo 9 ao versículo 11. Ele diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ou seja, como você vai manter uma vida santa, uma vida de obediência? E aí ele explica, observando segundo a tua palavra. Ou seja, a nossa vida tem que ser guiada pelo mapa. Ele continua no versículo 10. De todo coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Aqui é o salmista fazendo uma oração, fazendo um pedido a Deus para que mantenha ele fiel. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer do nosso devocional. E no versículo 11 ele diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui, gente, tem uma chave muito poderosa. Como é que eu combato o pecado? Tendo a palavra gravada no meu coração. E com isso aqui eu quero que a gente entenda o seguinte: a palavra, ela precisa estar na nossa mente, ou seja, nós precisamos ler, estudar, entender, mas ela também tem que estar no nosso coração. Lembra lá do que Jesus falou, quando ele falou com o doutor da lei, o escriba? O homem chegou para ele e disse assim: e aí, Jesus, qual é o maior mandamento? E aí Jesus diz: o primeiro e maior de todos é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Deus, ele quer ser amado por mim e por você por completo. Ele quer que você ame ele com a sua mente, com o seu coração, com as suas emoções e com o seu corpo, com suas ações. A palavra, ela entra, né, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, como, por exemplo, você está ouvindo aqui comigo sobre a palavra de Deus, mas ela precisa descer para o nosso coração. E como é que eu faço para a palavra descer da minha mente para o meu coração? Obedecendo, praticando. E a Bíblia é o lugar que a gente vai ter, como eu já falei aqui quando eu estava lendo o versículo 9, todas as orientações sobre como deve ser o nosso caminhar com Deus. Tudo que eu vou falar aqui sempre para você, em todas as aulas, em todos os estudos, em todos os devocionais, sempre que você estiver comigo, eu não estou aqui para te dar a minha opinião, o que eu acho, o que eu penso. Nós estamos aqui para entender o que a Bíblia diz, o que Deus fala através da palavra dele. Só que como é que você vai obedecer, como que você vai viver segundo a vontade de Deus se você não souber o que está escrito? Então, gente, o princípio básico, tá? Para você obedecer, para você vencer o pecado, para você ter uma vida santa, uma vida pura, é ler a Bíblia. Não tem como você conseguir fazer coisas maiores sem antes fazer o básico, do básico, do básico, do básico. Então, ler a sua Bíblia, ler ela por completo é o primeiro passo, né? É o passo que todo bebê na fé deve dar. Eita, Pri, sou cristã há bastante tempo e nunca li a Bíblia toda. Ok, não tem problema. Nunca é tarde para você começar, tá? Vamos começar a partir de agora. Muda essa história na sua vida. Como é que você vai? Imagina só que você está andando numa estrada bem escura e como que você vai andar nessa estrada sem ter uma luz? E a resposta sobre isso, ela está aqui também no Salmo 119, lá no versículo 105, quando o salmista ele diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você está numa jornada, eu e você, nós somos peregrinas. A gente saiu do mundo do pecado, do mundo da destruição, da escravidão, da prisão, e nós estamos indo rumo à nossa pátria, rumo à pátria celestial. Para você percorrer essa jornada, você precisa de um mapa. E adivinha qual é esse mapa? A Bíblia, tá? E aí, qual é o nosso grande problema? É que a gente tenta ter vida com Deus sem guardar a palavra no nosso coração. E isso é a mesma coisa que você ir para uma guerra como um soldado que vai combater, que vai lutar,
para defender a sua vida, defender a sua família, só que você vai para a guerra desarmada, sem uma espada. Outra comparação que a Bíblia fala sobre ela mesma, né, que Deus escreveu na Bíblia, deixou registrado para a gente, é que a Bíblia ela é uma arma de guerra. Lá em Efésios 6 ele fala que ela é a nossa espada. E se você não maneja bem essa espada, se você não conhece as partes dela, você vai para a batalha despreparado. E aí você pode morrer. Quantas e quantas pessoas morrem espiritualmente no sentido de desistir da carreira da fé, parar no meio do caminho, desistir da jornada, da caminhada com Deus, porque não tem entendimento, porque o Espírito Santo não encontrou um espaço, não achou as escrituras gravadas ali naquele coração para trazer a esperança. Então nós precisamos ler a Bíblia, é um risco muito grande, né? Eu diria para você que é praticamente impossível caminhar a jornada que Deus propôs para a gente sem ter nas nossas mãos, na nossa mente e no nosso coração a palavra de Deus. Então eu quero te dar aqui algumas ações práticas, tá? Para você a partir de hoje caminhar com segurança a jornada que Deus te deu. Primeiro, leia a Bíblia todo dia. Básico, tá, gente? Lê todo dia, lê todo dia. Pri, eu não entendo. Leia. O seu cérebro, ele precisa ser treinado. A gente tá sendo treinado só em redes sociais, em respostas rápidas, em ouvir e-books. Leia a palavra. E leia porções do Antigo e do Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento, todos os apóstolos, né, os evangelistas, aqueles que escreveram o Novo Testamento, eles usaram o Velho Testamento como base. E aí, se você não conhece o que está para trás, o Antigo Testamento, você fica sem o primeiro fundamento, você se sente ainda mais perdida. Então, a minha dica para você é: leia um pouco de cada, tá? Anote as suas dúvidas para falar com alguém mais experiente. Então, por exemplo, você que caminha aqui comigo, você pode falar comigo lá no meu Instagram, pode falar comigo no meu canal do Telegram. A gente tem uma comunidade de mulheres, onde lá eu sempre estou respondendo a dúvida de vocês, pesquisando em outros livros, nas minhas bíblias de estudo, quando eu não sei o que aquele versículo quer dizer. É um espaço que você tem, tá? Para tirar todas as suas dúvidas, para compartilhar. Outra coisa que vai te ajudar é seguir um plano bíblico. Não cai nessa de todo dia abrir a sua Bíblia, chacoalhar ela para cima e dizer assim: ai, Deus, fala comigo. Segue um plano que tenha começo, meio e fim, tá? E a principal coisa, tá? Ore, peça ao Espírito Santo por entendimento. Eu até falei mais sobre isso num post que eu liberei hoje, lá no meu Instagram, dando um exemplo de uma oração que você pode fazer baseada na própria palavra de Deus, tá? Na promessa de Jesus que ele iria, mas ele não nos deixaria órfãos, que ele enviaria o seu Santo Espírito, aquele que nos encoraja e que nos ensina todas as coisas. Gente, está na Bíblia, foi Jesus que prometeu. Você pode orar, sim, pedindo a Deus: Senhor, me dá entendimento. Jesus, me dá inteligência para entender aqui essas palavras. E eu tenho certeza que a sua oração vai ser atendida. E por fim, tá? Não se mova pelo seu sentimento. Ai, hoje eu acordei com vontade de ler a Bíblia, vou ler. Ai, não, hoje eu não tenho vontade. Quem vive por sentimento são pessoas imaturas, são como crianças na fé. Você foi chamada para ser semelhante a Jesus e isso significa ser uma pessoa madura. Não se mova por sentimento, se mova pelos princípios. Princípios quais, Pri? Os da palavra. Então, para você se mover da maneira certa na Terra, você precisa conhecer a Bíblia. E para isso, o primeiro passo é ler ela todos os dias, tá? Eu quero te pedir, se esse devocional aqui te ajudou, se ele te abençoou, você clica aqui no compartilhar que tem aqui embaixo, pega esse link, manda para suas amigas, chama mais gente para vir aprender a Bíblia aqui com a gente, tá? Se você quer aprofundar mais ainda sobre essa questão de ler a Bíblia, de entender, toda quinta-feira, 6h37, lá no meu Instagram, a gente tem aula ao vivo, tá? Inclusive, hoje, dia que eu tô gravando aqui esse áudio é quarta, amanhã a gente tem aula ao vivo lá no Insta, tá bom? Então te espero, vou deixar o link do Instagram aqui embaixo, tá? Na descrição desse vídeo, caso você não me siga lá. E vou deixar também o link do canal do Telegram, que é um lugar onde a gente pode trocar muitas informações, você pode tirar suas dúvidas, conversar comigo, tá bom?
Vai ser um prazer ter você junto comigo. Um beijo, que Deus abençoe seu dia e principalmente que o Espírito Santo ele traga clareza, entendimento ao seu coração, tá? Para que você entenda a palavra e que ele libere a sua vida para obedecer, tá? Beijo, Deus te abençoe, até amanhã.